edição do Encontro com a Verdade, na sua rádio Amizade FM 91.1 MHz, no dial do seu rádio. A direção geral é de Daniel Quintana. Apresentação Claudomar Pereira da Cunha. Participação permanente como colaborador professor José Luiz Rodrigues da Cunha, carinhosamente conhecido como Professor Cunha. Apoio técnico Jesus Peixoto e Henrico Salvatore. Apoio cultural Jaques Oliveira Negócios Imobiliários. Tudo em transações imobiliárias. Compra, locação de imóveis da área urbana, da área rural, é com Jaques Oliveira Negócios Imobiliários. Metalúrgica do Negão, metalúrgica do nosso estimado amigo Amaro. Tudo em metalurgia, esquadrias, portões, controle remoto. Se você quer dar um trato na sua casa e precisa de serviços de metalurgia, conte com a competência e os preços da metalúrgica do Negão, a metalúrgica do Amaro. Também temos o apoio do nosso estimado amigo, vereador César Silva. Unopar, Polo Canguçu, Sears do Brasil, a nossa universidade aqui em Canguçu, com cursos de graduação, pós-graduação, semipresenciais, telepresenciais. Procure esta instituição de ensino e se qualifique para o mercado de trabalho. Novo Amanhecer Terapias Holísticas, um espaço onde você tem terapias complementares de saúde, terapias alternativas de saúde, terapias integrativas, com método absolutamente científico. Acho que não esqueci nenhum dos nossos apoios. Não, acho que estão todos aí. Estão todos aí. Professor Cunha, enquanto nós aguardamos a chegada do nosso convidado, vamos com a sua saudação preliminar. Boa tarde, Claudomar, Henrico, Peixoto. Boa tarde a todos. Grande prazer estar aqui neste momento de alegria nacional. O time, nossa seleção jogou relativamente bem. Verdade. Pareceu segurança. E se alguns não gostaram do futebol exercido pela nossa seleção, lembrem-se que a Alemanha foi para casa. Eu não gostei porque não pude olhar. O Peixoto disse que não gostou porque ele não conseguiu olhar. Não tive tempo. Não teve tempo. Mas é um momento, obviamente, que a nação para até ver algumas fotos no Facebook de algumas ruas em Pelotas, fotografadas, que não tinha ninguém, né? E claro, é inevitável a comparação com a manifestação dos caminhoneiros, né? Que precisavam do apoio da população e a população corria para o posto de gasolina para abastecer. Mas hoje houve uma economia de combustível e nessa economia de combustível... Vai ter chegando, Cássio. Está chegando aqui o prefeito Cássio. Seja bem-vindo. Salve. Seja bem-vindo, tome seu assento. Estamos se bancando aqui. E o futebol e a política são coisas que andam juntas, né? Ambos são uma necessidade do povo, diria um sociólogo. E o prefeito Cássio chegou nesse momento porque ele não perdeu nenhum minuto do jogo, inclusive a sua prorrogação. Eu perdi a prorrogação. Os acréscimos eu tive que perder. Pobre. Seja bem-vindo, prefeito. Pobre é pobre, eu perdi todo o jogo. Mas é uma imensa alegria termos hoje aqui a presença do funcionário público da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, hoje aposentado, secretário municipal de saúde da nossa Canguçu e prefeito municipal por 2 mandatos. Hoje curtindo a sua aposentadoria, obviamente como servidor público, mas sempre envolvido nas questões que dizem respeito
a Canguçu, seus problemas, suas metas, as dificuldades que enfrenta. E é a ele a quem nós passamos de imediato a palavra para que faça a sua saudação inicial aos nossos ouvintes, informando, prefeito, que nós já estamos aqui com alguns recados. Dalto Tavares, sempre vereador, estamos na sintonia, o Francisco Oliveira, também, a Kleber Alci Costa, o Guimarães, grande Guimarães, sempre policial militar, hoje reformado, tá? Então, a todos eles, nós desejamos uma ótima audiência e agradecemos a interação que fazem conosco. O nosso espaço, prefeito, é transmitido ao vivo pelo Facebook. Com a palavra. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite que me fez o Dr. Cláudio Amar, pessoa que a gente conhece desde de criança, né? É verdade. Estudando com dificuldade, depois se formando professor, enfim, labutando na vida política e um excelente advogado da nossa terra. Quero cumprimentar o Peixoto, o professor que está conosco, né? E é também uma pessoa muito dedicada às questões de Canguçu. E ao seu filho que está conosco. Como é o nome? Henrico. O Henrico a gente conhece desde pequeno, mas nome que é difícil. Como é que vai ter o pai e tal? Mas fica por aí. E gostaria de dizer que é uma alegria muito grande estar contigo, né? E sei da audiência, né? E do interesse que as pessoas têm de vir conversar contigo, porque tu é uma pessoa que lê muito, estuda muito, é uma pessoa que está sempre inserida nos problemas da nossa comunidade, né? E eu tenho a certeza que será um excelente programa. Muito obrigado, Cássio. A gente é que agradece a tua atenção, prontamente, ao ser convidado, acudir aqui conosco. E te dizendo que tem um amigo teu que está com o radinho no costado ouvindo, né? É o meu pai, o velho Odílio, né? Esse é amigo de longa data. Eu sei, ele te quer muito bem, teu amigo, teu eleitor. Tu sabe que o teu pai era o tempo que ele era da serraria e nós fazíamos algumas coisas para as pessoas mais carentes através do trabalho daquele querido avô, pai, e enfim, amigo nosso. Hoje com 84 anos, mas com toda a energia. Da professor Cunha, saúde nosso visitante. Eu costumo dizer, prefeito Cássio, porque a gente... Quem foi rei sempre será majestade. Me roubou a fala. Me roubou a fala. E é uma forma carinhosa, porque por um bom tempo, vamos dizer assim, o prefeito Cássio esteve à frente da prefeitura municipal e o PP tem uma trajetória muito expressiva na política de Canguçu. E o prefeito Cássio é um exemplo de como dentro do partido um militante faz uma carreira, e uma carreira de bastante expressão, porque o prefeito Cássio era funcionário do Estado, depois foi convocado a secretário de Saúde, se propôs a crescer dentro do partido, foi alavancado pelo seu partido, a Associação do Odilon, e foi uma sucessão bem feita, o partido conseguiu, tanto que a reeleição do prefeito Cássio foi uma reeleição majoritária, foi tranquila. Então, quando a gente pensa no nome Cássio, a gente pensa no nome prefeito Cássio. E isso é uma forma respeitosa e carinhosa de tratá-lo, até porque o partido, o PP em Canguçu, sempre foi um partido que teve, por incrível que pareça, fazendo uma análise sociológica, muito ligado às questões sociais. O PP de Canguçu não é um PP de direita. Nunca foi. Nunca foi. É um PP que sempre tentou fazer com que se chegasse num município bastante distante, em área territorial, se chegasse ao Rincão. E conseguiu grandes avanços dentro do município, e um dos mais importantes, do meu ponto de vista, foi um convênio, acho que é com a FUNASA, prefeito, se eu estiver errado, me corrija, de conseguir fazer casas no interior. Entendi.
E nós tivemos uma política bastante equivocada, no meu ponto de vista, que é essa política dos apartamentos na cidade, né? Porque trazer todo mundo, primeiro trazer o colono para a cidade, as pessoas que não têm perfil de morar em apartamento. Segundo, isso requer toda uma estrutura, não é simplesmente fazer uma casa. Terceiro, esvaziar o interior, porque no momento em que há uma dificuldade no interior, há um espaço para plantar. Tá, mas o que se planta do lado do Pompilho da Fonseca, por exemplo? Nada. Então é interessante essa conjuntura, e o prefeito Cássio aqui conosco, somos obrigados a fazer uma reflexão histórica de várias políticas, algumas que o próprio PP ajudou a implantar e que foram bem colocadas, outras que vieram do governo federal e que o governo federal até queria. Eu lembro uma vez conversando com o prefeito falando das UPAs, e o prefeito Cássio disse uma coisa para mim que eu não esqueci, que era: tá bem, recebo uma UPA ou duas, e depois como é que eu mantenho os funcionários? Eu estava no sindicato naquela época, e a folha sempre batendo, né, prefeito? Sempre batendo lá em cima. E aí, o fantasma do administrador. Né? E Cláudio Omar, e quem é que segura isso? Porque nós já vamos entrar no assunto da saúde, não há como não. Então, quem é que segura isso? Tem 2, 3 UPAs. Tá, e quem é que mantém as UPAs depois? Fazer o prédio é o mais fácil. Sem dúvida. Então é um assunto de várias políticas que vem se discutindo e que vem se propondo. E se hoje falamos em falta de política por falta de dinheiro, tem políticas na saúde que são políticas que deveriam ser promissoras, mas por uma falta de distribuição correta de renda, acaba enforcando mais ainda o prefeito, como tem prefeituras que respondem na justiça por não conseguir concluir as creches. Sem dúvida. Né? E nada disso é culpa do prefeito. Então é interessante essa discussão de como as políticas públicas são equivocadas por ter uma visão distorcida, né? Isso passa pelo Pacto Federativo, né? Mas já deu para ver, acho que aqui é uma roda de mate entre amigos, né? E nós vamos abrir, então, de imediato um espaço aí de 10 minutos para tu fazeres as considerações que tu julgares oportunas e necessárias para este momento. Sem dúvida, eu já cumprimentei, né, o professor Cunha, você, seu filho, Peixoto, e quero dizer que foi muito gostoso, né, tudo que aconteceu na vida. Por exemplo, né, um funcionário oficial administrativo de um posto de saúde, convidado a ser secretário de saúde, e quando menos esperei, eu estava no processo político, um candidato a prefeito, daí ganhei, batendo bastante no petisco, porque foi acirrada naquela época do Dr. Pedro. Né? A primeira foi. E foi acirrada, foi por 300 e poucos votos que a gente ganhou, veio num colégio eleitoral como você, pertinho. Né? Depois a gente trabalhou bastante e aproveitamos muito, Luiz e Cláudio Omar. Aproveitamos muito alguns programas, por exemplo, Luz para Todos. Nós tínhamos uma demanda que vinha lá do Nelson Bergoletti, questão da luz no interior. Né? Surgiu o programa, nós fizemos adesão, né? E juntamente com o governo federal e o governo estadual, que era uma parceria entre as 3 esferas, aí o lado bom do Pacto Federativo, fizemos 5 mil pontos de luz aqui no interior do município. Gente que não tinha condições de ter luz passou a ter 3 bicos, né, uma tomada, enfim, e ainda davam as luminárias. Então, isso foi um programa muito bom. Nós, claro que nós gastamos, porque tivemos que, algumas casas que eram de Santa Fé, tivemos que botar Otelha ou Brasilite, mas para nós foi uma satisfação. Depois disso, a gente trabalhou nessa questão da FUNASA, fizemos um bom projeto, tivemos ali no Santo Antônio, as casas ali dos quilombos, ele era destinado à erradicação do barbeiro, e a gente foi adquirindo know-how na construção. Depois veio Minha Casa Minha Vida, seguimos fazendo no interior, e com bastante competência, né? E além disso, nós conveniávamos, Crenor, havia, eu acho que foi isso, Crenor e nós, e fomos fazendo, e chegamos a um denominador bem interessante. Nós tínhamos feito, através da Universidade Federal do Rio Grande, um trabalho
né, de Plano Nacional de Habitação, Plano Municipal de Habitação, para Canguçu, e nós tínhamos mais ou menos uma ideia que naquela época eram 1.500 casas que nós precisávamos fazer no interior. Cheguei a uma cifra de 540, então ficou um bocado para construir. Né? Depois eu não sei, nós saímos da prefeitura, entrou os outros governos, e eu acho que não deram sequência como deveria. Né? Com a agilidade, né, nós deslocamos uma equipe técnica para fazer o levantamento e a construção, entregar a obra, né, porque aquilo era feito tipo consórcio, 5 administravam tantas casas ali na volta então tinha que construir as 5 para poder pagar todo mundo, e aquilo gerou uma renda importante, inclusive no interior, e fixou o homem no campo. A ideia que você passa para mim, ela é verdadeira. Né? Na época do Cláudio Omar, eu me lembro que se falava que Canguçu tinha apenas 25% morando na cidade, 75% era no campo. Depois, com o tempo, houve uma inversão. Veio diminuindo, veio para 34,5%, 34,6% morando na cidade, de 25%, e assim invertendo essa lógica. Graças a Deus, Canguçu tem, e é dele, né, essa questão do minifúndio, da propriedade pequena, e entrou esse processo todo aí da diversificação de cultura com um ênfase muito grande na fumicultura, e parou, porque o medo que se tinha era que acontecesse com uma cidade de Pelotas, onde apenas 9%, 8% mora no campo. O resto mora na cidade, e muitos passando muitas necessidades. Então tem lógica, professor, quando você diz que nós temos que fixar o homem no campo. Agora as políticas estão muito tímidas. Né? Outro dia eu via numa emissora de rádio, colega dessa, alguém que se faz parte lá do INCRA, dizer que para o Rio Grande do Sul tinha 748 milhões de reais para aquele antigo Banco da Terra, sim, que hoje é crédito. Nós, fazendo uma conta rápida, não sei se aqui em Canguçu a gente consegue comprar umas 20 propriedades. Né? E se fizer a divisão pelos municípios. Então, parece uma fortuna 748 milhões. E, na realidade, dividido por 497 municípios, então é uma quantidade muito pequena. Então, eu, né, juntamente com a classe política, tenho defendido muito que tem que ser via Pronaf. O filho do agricultor quer ficar morando na terra, tem ali uma tapera, ele quer comprar, ele vai ao banco com o Pronaf, faz um Pronaf Habitação, ou um Pronaf e compra a terra com a propriedade e tal, e paga em X anos, a preço de Pronaf ou até menos. Porque senão essa lógica ela vai continuar. Tem o imóvel para garantir, né? Sem dúvida, está ali a terra, está ali o imóvel. Uma dessas eleições eu andava lá no Colônia Paulo e encontrei e posso dizer, porque esse foi um problema que a gente resolveu, o seu Arthur Gaia. E ele dizia, faz 2 anos que eu moro na terra e eu não paguei a terra. Mas como que tu mora ainda? Não te correram? Disse, não, ela não precisa, ela tem mais terra e tal. Aí nós se empenhamos, fomos diversas vezes a Porto Alegre. O problema lá é pessoal, bem pouquinho. Não tem gente, não anda o programa. E aí foi até que conseguimos pagar a terra do seu Arthur Gaia, hoje ele é proprietário. Mas 2 anos, veja bem, qual que vai querer vender que vai esperar 2 anos para vender a sua propriedade? Não tem. Então há muita política pública que, aos olhos de quem vê na TV, elas são ótimas, mas se tu for amiudar, elas são precárias, não são bem construídas. Tu fala na questão da creche, o dia que nós fomos lá assinar essas 2 creches, nós éramos mais ou menos uns 1.500 prefeitos, com a dona Dilma, senhora presidente. Na hora que estava para ser assinado lá, todo mundo, faceiro, inclusive também bem faceiro, né? Um lá atrás dizia assim, e o pessoal? E começou, e o pessoal, e aqui eram os 1.500 falando do pessoal. Naquela época eu me lembro que ela falou que daria 100 mil reais por mês para sustentar as creches. Sei que o dinheiro não veio, foi só falácia, não veio. Mas essas são as coisas que a gente tem que ter. Um pacto federativo, que você acabou de falar, forte, diferente. O município não pode ser
refém, por exemplo, vou construir uma casa, constrói a casa, falta dinheiro para a saúde. Faz tal coisa, falta... O município não pode ser refém da União. E hoje ele é refém da União. É o petiço de piquete da União, né? Exatamente. Qualquer programa novo atribui para o município, só que não dá recurso. Exatamente. Veja bem, hoje o município recebe 17%, o Estado 25% de todo o bolo tributário, e o restante 64%, quase 64%, fica lá em cima. Agora, se nós invertêssemos essa lógica, jogasse dinheiro, 25% ou 30% no município, jogasse 30% no Estado do Rio Grande do Sul, de 25% para 30%, nós fazíamos um partilhamento melhor desse bolo tributário e, consequentemente, nós ia ver se o Cláudio Mar, que é o prefeito, ele é bom. Nós ia ver se o Cunha, que foi prefeito, ele foi bom ou ele é ruim. Porque sem dinheiro você não consegue trabalhar. É verdade. Toma teu mate, fizemos um intervalinho aí. Já colocando ao prefeito uma pauta aí que nos interessa, Certo. É a questão do hospital, né? Mas depois de fazeres a tua explanação. Moramos nas cidades. Né? Por hora, nós fizemos um seminário do Partido Progressista e era uma homenagem ao ex-prefeito Odilon. E eu resolvi, juntamente com a executiva, propor para que dali nós tirássemos uma carta aberta, endereçada a todos os partidos políticos, expressando esse sentimento de partilhamento correto e justo do bolo tributário. Quando pactuar com o Estado e com o município, que não passe programa sem passar o devido recurso. Essas coisas são necessárias nós visualizar agora no próximo homem que vai governar. Porque geralmente eles falam, não, os municípios serão lembrados. Mas como que serão lembrados? Né? E nós precisamos ter firmeza, porque amanhã ou depois, né, homem de bem não queria assumir prefeitura. Porque quando ele falava a respeito das responsabilidades, além da fiscal, da criminal, né, de qualquer pessoa que se sente prejudicada, daqui a pouco te denuncia, inclusive na Polícia Federal, e você está jogando com isso. Eu lembro bem numa passagem, eu fui na Polícia Federal, por uma questão de cascalho aí. Nós tínhamos em 2009 aquela enchente horrível que eu veio, e desaterrou, virou ponte, enfim. A gente conseguiu recursos com o Ministério da Integração e tal, remontamos as pontes e tal, mas numa dessas aí, um dos nossos funcionários desavisados me pega e aterra uma ponte com um cascalho não permitido e não licenciado. E há pouco tempo fui lá. Na saída, eu levei decreto de emergência e tal, estava homologado pelo Estado, pela União, morreu a coisa. Mas na saída o cara disse, vai vir de novo aqui. E não tomara que eu não tenha que vir. Eu sou muito amigo de vocês, mas se eu vim aqui tomar um chimarrão, tudo bem. Agora eu me sentar na cadeira onde eu me sentei, um delegado está me interrogando, para né? dar explicação. E perigando conforme eu falo, daqui a pouco eu complico a minha vida pessoal. E é isso que eu digo. Então, se nós tivermos dinheiro no Estado, nós vamos saber se o Sartori é bom. Se nós tivermos dinheiro aqui em Canguçu, nós vamos saber se o Vinícius é bom. Mas eu quero ver isso agora nesse processo político, de quem vai falar, como que ele vai dizer e qual é a proposta concreta que ele tem para essa situação. Para nós poder definir esse voto para os presidentes da República com muita certeza. Eu já vi candidato dizer, e eu tenho dito isso, e no documento coloquei, né? Nós temos 40 ministérios. Nós não precisamos mais do que 16, Claudio. Concordo plenamente. Nós não precisamos mais que 16. Lá é cabide de emprego. É aquelas arrumação, porque eu preciso do deputado A, preciso do deputado B. Olha, nós precisamos parar com isso. O país não permite mais isso. Eu agora mesmo estava olhando o jogo, mas sem aquela vontade que eu tinha anteriormente, que ia lá na Copa de 70, vibrando, nós íamos para a rua. Por quê? Nós estamos desmotivados, nosso país está liquidado. Né? É imposto em cima de imposto e nós pagando, mas não se sabe por quê. E
E as instituições, agora, daqui a pouco nós vamos falar sobre uma, elas estão quebrando. E é uma atrás da outra. Uma atrás da outra. E se você sair daqui e for lá, Pernambuco, enfim, e entrar dentro de uma instituição dessa, vocês vão ver que ainda aqui é uma maravilha. É uma maravilha. Porque sai daqui, vai para a cidade de Pelotas, vai com alguém, acompanha para ver. Você vai ver que as coisas são difíceis. E aí é não cumprir com a lei maior. A lei, lá no seu artigo 96 e 97, diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Tá? Aí, mais tarde, uma emenda constitucional estabelece quanto se deve gastar na questão da saúde. 10% das receitas correntes líquidas à União. 12% do seu orçamento do Estado. 15% os municípios. Se qualquer um dos prefeitos não gastar 15%, ele se incomoda e não sei se não vai preso. Agora, o governador alega fluxo de caixa, não tem dinheiro. Lá em cima, a mesma coisa. E na educação é nos mesmos moldes. Então está mal o país. Nós temos que fiscalizar. Se tiver que prender o presidente da República, prende. Se tiver que prender, agora já fizeram uma agora. Não sei se não vão fazer outra. Né? O governador não cumpriu, ele tem que pagar o ônus como a gente paga. Quando eu citei a questão da Polícia Federal, é a exposição que fica o homem depois de sair da prefeitura. Agora, esses dias eu estava lá tratando desses assuntos com o prefeito do Vinícius e estava dizendo, cuidado, tua canetinha aí, tu assina muita coisa. Qualquer assinatura mal que tu der aí, tu responde. Então é essa a nossa vida. Responde, mas não te dão as mesmas condições que dão para o governador e para o presidente da República, né? Fórum privilegiado, enfim, tem uma série de coisas que nós precisamos mudar. E a mudança tem que acontecer agora, da agora até outubro. As propostas têm que ser claras, os debates têm que ser claros, né? Essa, como eu disse, essa carta aberta que posso até outro dia fornecer para vocês, ela é em linguagem simples. É como eu sou, eu digo aonde eu estou. Né? Se eu tiver que discutir com o deputado, com o senador, com o presidente da República ou o governador, nessa simplicidade eu lembro que uma época nós estávamos precisando de dinheiro e era 20 de setembro e eu botei meu lancinho no pescoço, bombacha e bota e fui embora. Peguei lá o pessoal todo. Mas por que tu veio assim? Eles vão saber quem é os farroupilhas. Vão saber quem é os farroupilhas. Aí deu para lá, deu para cá, eu levantei o dedo e disse a verdade. Olha, vocês vão ter que botar o dinheirinho no cofre ou então nós vamos parar tudo lá na região. Vamos parar tudo, vamos parar a educação, vamos parar isso, parar aquilo. Porque não dá mais, era questão do transporte escolar. No meu município vocês me dão um prejuízo tremendo. Naquela época era 1 milhão, agora já não sei quantos. Então esta é a minha visão. Eu vou deixar o assunto para te provocar. Tá certo. Agora nós vamos ter que registrar, já são 17 horas e 42 minutos, e nós temos pelo menos 2 pautas que a gente propôs. Sem dúvida. A questão do hospital, e já começasse até a fazer uma avaliação do governo municipal, mas envereda por esse caminho aí, por esses caminhos. Só fazendo a introdução, que eu acho nesse momento cabível e necessária. O prefeito Odilon tinha um distanciamento do hospital completo entre o hospital de Canguçu e a prefeitura municipal. Não existia relações. O prefeito Cássio, quando assumiu a prefeitura, pacificou isso aí. Pacificou essa questão e tinha e tem, tanto que fez parte da última diretoria do hospital, que a prefeitura municipal tem uma responsabilidade com o hospital e no seu mandato o que pôde fazer, fez. Depois o Gerson assumiu, fez uma intervenção e depois da intervenção do Gerson se dizia que intervenção no hospital municipal em hipótese alguma. Parece que a população clama novamente por uma participação efetiva da municipalidade no hospital. Então, deixar para o Cássio dizer como é que ele vê esse processo, como é que ele vê essa situação.
Realmente, na época do ex-prefeito Odilon, eu sempre digo para ele, havia dois partidos que eram antagônicos, inclusive, né, às vezes havia de fato que era o nosso partido, o PP, e o PMDB. Quando eu assumi a secretaria, começou aquele processo de consulta popular, e nós queríamos qualificar o hospital, e eu tive que fazer essa conversa com o ex-prefeito, até que, lá pelas tantas, convencemos, e começamos a trazer equipamentos para dentro do hospital. Os equipamentos da UTI, do bloco cirúrgico, né? Depois, quando eu assumi, a relação estava boa, era eu que assumi, né? Doutor Paulo, doutor Fernando, doutor Ernesto, enfim. O pessoal entrava pela porta dos fundos, nós combinávamos e seguimos fazendo. Inclusive, melhoramos aquele piso 1 ali, que eram uns quartinhos assim, agora estão decentes, com banheiro dentro, etc. Fizemos várias modificações. Agora, por último, e quando houve aquela primeira manifestação, que estava 4 meses atrasada, eu comecei a me aproximar do pessoal, porque o hospital é extremamente necessário, né? Ali nasceram meus filhos, ali já perdi alguém, agora na minha família, eu e mais filha, mais esposa, nos recuperamos ali no hospital. E ele é estritamente necessário para Campo Sul, né? Não é um caso de política partidária, é um caso, como mesmo se diz, é saúde pública, é necessário. E isso eu sei fazer, né? Com muita humildade. Comecei a trabalhar no grupo, posteriormente fui convidado para passar a fazer parte da diretoria e seguimos trabalhando. Enquanto nós tivemos regularidade no pagamento, veja bem, quem é o velhaco nessa história é o Estado do Rio Grande do Sul. Enquanto teve regularidade no pagamento, nós vinha vindo muito bem. Daí não sei o que houve, quebra de caixa no governo do Estado, 80 dias sem pagar. Gerou toda essa confusão que hoje ainda está. Bom, nós sentindo, fomos lá, conversamos, né? Falava-se muito naqueles 500 mil que não veio, e inclusive roubaram a confiança do prefeito atual, que fizeram ele gravar vídeo e tal, e o dinheiro não apareceu até hoje. E ele precisa aparecer porque tem documento, né? Tem documento que diz que o Estado do Rio Grande do Sul se compromete a pagar os 500. É uma questão que, para mim, ela está à vista. É um bom advogado, Claudomar, justiça, fazer esse dinheiro vir para poder saldar um pouco dos compromissos. E o hospital é caríssimo. Para te ter ideia, se ele estiver cheio, você gasta 80 mil reais só na farmácia. Mais uns 30, 40 lá na hotelaria. Enfim, são a custo alto. O que ainda faz com que o hospital sobreviva? São os convênios firmados com a prefeitura, que é pronto-socorro, anestesia, obstetrícia e pediatria. Esses é que tem mantido. Agora, é a primeira vez que eu me pronuncio dessa forma. Eu tenho ido com a direção do hospital, toda vez que solicitado a presença do ministro, do prefeito, para nós tratar o não fechamento do hospital. O que nós temos? Nós temos um governo estadual com um problema muito sério. Parece que não é parceiro, o hospital não é parceiro. O hospital é um mero boteco que eu vendo, eu tenho que cobrar. E nessa cobrança dói em quem? O Joãozinho na Maravilha. Digo mais uma vez, se não fossem os convênios firmados na minha época, pronto-socorro, pediatria, obstetrícia, anestesia, não sei se nós teríamos hospital hoje. Seguem honrados. Honrados. Passou o ex-prefeito Gerson, seguiu, agora está o Vinícius, segue e sabe que tem necessidade, né? Porque nós não temos condições de mandar paciente para Pelotas. Pelotas, você cai no pronto-socorro, e é aquele sofrimento até que no 3º, 4º dia você vai arrumar um leito. Se mandar para outra cidade vai ser o mesmo. E tem bons profissionais aqui dentro do hospital. E agora, por último, houve a demissão, de toda a nossa diretoria, e formou-se um grupo de gestão que está levando o hospital
com o apoio da prefeitura. Lá de cima está vindo a produção, se produz, recebe. Se não produz, não recebe. E cada vez menor. Nós tínhamos um convênio de R$816 mil, ele veio para 400. Apertou demais. A folha de pagamento dá em 350. Porque tem o resto do dinheiro para fazer a casa funcionar. Então, a equação está complicada. E o que a gente espera? Espera que talvez a interferência, e até porque fazem parte da mesma sigla partidária do prefeito, né? Ele já se dispôs a ajudar naquilo que é possível. Como eles são do mesmo partido, de repente, trabalhar no sentido de arrumar um recurso efetivo para que mantenha o hospital nosso aberto e nós atendendo em condições aqui em Canguçu. É só. Essa é a história do nosso hospital. E que pena que ele está assim. Temos uma UTI, Claudiomar, com todos os equipamentos, são 10 leitos, né, prontinha para atuar. Eu, lamentavelmente, conheço ela. E está lá. Está lá. Né? Não, e eu tenho lá em casa 2 que passaram por ali, estão aí, numa boa. Eu não cheguei ali, porque dali eu fui para Pelotas, mas é estritamente necessário que a UTI funcione, enfim. Eu não estou entendendo a política de saúde que tem o estado do Rio Grande do Sul. Ela está complicada. Se for falar em hospital Rio Grande, Santa Casa de Pelotas, Jaguarão, São Lourenço e outros municípios, todos apertados, só estão vivos por causa do município. Muito bem, prefeito Cássio, o nosso horário voa. Voa. Faltam apenas 5 minutos para encerrar o programa. Então, nós vamos... Você sabe que não falei da prefeitura. Pois é. Nas suas despedidas, vamos destinar aí uns 2, 3 minutos. Tá? Faça as considerações que julgar necessárias. Olha, Claudiomar, eu quero mais uma vez agradecer, dizer que sempre que vocês entenderem necessário, nós vamos estar ligados. Muito obrigado. Eu quero te dizer que eu não parei nunca de trabalhar a bem do município. Né? Há poucos dias aí com o deputado Afonso entregamos máquinas, vamos entregar mais máquinas, e eu tenho essa parceria, por exemplo, com a Ana Amélia, 150 mil para o hospital. Eu tenho essas alianças que eu tenho lá em cima, é para ajudar as questões aqui do município. Na questão prefeitura municipal, eu só teria para te dizer o seguinte: acho que teria que ser mais acelerado a máquina. Né? Eu acho ela um pouco trancada. Concordo com isso. Nós temos problemas estruturais no município que precisam ser resolvidos. Né? E isso faz com que complique, né? Embora nós tenhamos na pessoa do prefeito uma pessoa de diálogo, de respeito, de conversa. Ele sabe que o campo de discussão política é outro. Agora nós temos que pensar no município. Isso é um lado bom, mas acho freado, né? E por isso, né, a administração não é boa, ela é ruim. Muito bem. Nós estamos tendo uma queda de luz aqui no estúdio. Professor Cunha, suas despedidas. A luz está nos assustando aqui, né? Vamos ter que dar uma aceleradinha. Não agradecer a presença do prefeito Cássio. Acho que nós temos um problema que já foi constatado aqui no programa, no prefeito, que é mais sério que o da prefeitura. Desde o primeiro programa, nós sabemos que o tempo é curto. Quando queremos embalar o assunto, o programa acaba. Mas é ótimo, Então, é sinal que é bom. Sinal que a gente quer conversar. Sem dúvida. Então, agradecer a presença do prefeito Cássio, agradecer aos ouvintes, Claudiomar. Nós temos que encerrar o programa. Um abraço a todos. Tá, muito bem. Nós encerramos, então, esta edição do Encontro com a Verdade, mais uma vez, nos congratulando com o prefeito Cássio, com o cidadão Cássio Luiz Freitas Mota, que tem uma folha de serviços invejáveis prestados ao município de Canguçu, dizer que este espaço e esta emissora se sentiu
se sentiram bastante honrados com a tua visita, com a acolhida ao nosso convite. E o nosso espaço aqui tem essa finalidade: trazer pessoas que, de uma forma simples, mereçam ser homenageadas pelo que fazem, pelo que fizeram ao município de Canguçu. É uma roda de mate onde se discute com muita seriedade, um propósito muito austero, algumas metas que possam ser perseguidas em busca de melhores condições para o município de Canguçu, para a população canguçuense, que afinal de contas é a grande credora de uma melhor condição de vida, de uma vida com mais dignidade, com mais respeito. Agradecemos ao Cássio, pedimos que ele leve a Mara, nossa colega de magistério, para quem eu tive a honra de ter sido colega dela, dentro desta minha também atividade profissional, hoje aposentado, o nosso carinho, o nosso respeito. Verdade. Aos filhos, a minha vizinha Luísa, grande amiga nossa, que cuida do meu pai e da minha mãe, também leva para ela, para os guris também, nosso abraço e o nosso carinho, Cássio. E este mate está sempre ao teu dispor, não só quando a gente te convidar, mas quando tu achar que tem alguma coisa importante para contribuir, liga para a gente, entra em contato com a gente, marcamos, vem aqui, vamos conversar. Nosso abraço carinhoso e um beijo no teu coração. Tá?